Bom, pessoal, para a gente entender melhor, aprofundar esse modelo de Bohr, a gente tem que entender a configuração e a distribuição eletrônica. Como que a gente faz uma configuração ou uma distribuição de elétrons, ou seja, eletrônica do átomo? Para isso é importante entender que nós podemos distribuir de várias maneiras, mas tem uma maneira que é por ordem energética, ou seja, do nível menos energético para o mais, que é o diagrama Linus-Pauling. Linus Pauling foi um cientista que estudou essa parte e ele estabeleceu um diagrama, e esse diagrama ele é por ordem crescente de energia. Mas antes de entender o diagrama, a gente precisa entender algumas nomenclaturas. Primeiro, quando a gente fala de camadas ou níveis de energia, energia essa quantizada, que o elétron não vai para outra camada, a não sei que ele seja forçado a isso. Nós temos 7 camadas, tá? 7 níveis de energia, que vai do K até o P, até o Q. Então, se a gente for determinar aqui, ó, a gente vai colocar aqui, ó, K, L, M, N, O, P e Q, que são as 7 camadas que nós podemos fazer nesse diagrama, ok? Então são 7 camadas. Quando a gente fala de subcamadas, são ou seja, são camadas. Se você pegar o átomo aqui, ó, são as camadas. E dentro dessas camadas existe as subcamadas ou subníveis, que no total são 4, que é o S, o P, o D e o F, ok? Essas são os subníveis. Os orbitais, o que são os orbitais? Região de maior probabilidade de se encontrar o elétron. Esses orbitais, é esse aqui, ó, são esses orbitais, S2, 2S2, 3D10, tá? Então, se você observar aqui, o S, ele cabe no máximo 2 elétrons, então eu coloco o S2. Quando a gente fala de P, ele cabe no máximo 6 elétrons. Quando a gente fala de D, cabe no máximo 10 elétrons. Quando a gente fala de F, no máximo 14 elétrons. Então a gente pode ver que de nível de energia, o S é o menos energético e o F tem mais energia. Até porque, ó, cabe 14 elétrons, aqui só cabe 2 elétrons. Ok? Então você tem os orbitais, você tem os subníveis e você tem as camadas. Então dentro dessas camadas, tá aqui uma camada, existe as subcamadas. E dentro dessas subcamadas existem regiões que eu vou chamar de orbital, que eu posso encontrar o elétron, ok? Então, beleza. Então, com isso aqui, a camada K, ó, ela cabe no máximo 2 elétrons. A camada L, se você somar aqui, ó, 2 com mais 6, ela cabe no máximo 8 elétrons. A camada M, que é a terceira camada, ela cabe no máximo, ó, 2 com 6, 8 com 10, 18 elétrons. Essa aqui, vamos fazer conta, ó, 6 com 14, 20, 32. Então aqui cabe 32 elétrons. Aqui é a mesma coisa, né? 32 elétrons. Aqui 18 elétrons e aqui 8 elétrons. Então aqui eu tenho toda uma configuração das camadas, que é a quantidade de camadas, de elétrons que cabem em cada camada, beleza? Essa é a capacidade máxima. Quando eu falo que o átomo tem 4 camadas, quando o átomo tem 5 camadas, e assim sucessivamente, a gente vai entender agora. Professor, você falou que o diagrama que o Linus Pauling fez para fazer a distribuição eletrônica é de nível crescente de energia, ou seja, ele vai do menor para o maior. Então, como que seria isso aqui? Então, ele vai começar aqui, ó, com o S2. Quando terminar a setinha aqui, ó, essa setinha vai para o 2S2. Quando eu fazer 2S2, ele não vai para o 3S2, não. Chegou na frente, ele vai lá atrás, ó. Então, do 2S2, ele vai para o 2P6. Se você analisar aqui, ó, o movimento do diagrama de Linus Pauling, ele é assim, ó. Ó. Ele é assim, ó. Então, quando termina aqui, eu não vou para cá. Eu vou para trás. Então, quando eu termino o 2S2, ele vem para cá, para o 2P6. 3, terminou aqui? Não vem para cá. O que acontece? Ele vai lá para o fundo. E assim eu faço para todos. Então, vamos distribuir?
olha aqui. O sódio tem um número atômico de 11, então ele tem 11 elétrons. Então eu posso distribuir 11 elétrons começando aqui, ó. 1s2. Então vamos lá, ó. 1s2. Já fiz 2, falta 9. Então vamos continuar. Peguei aqui, ó, 2s2, então vou colocar aqui, ó, 2s2, ok? Peguei 2s2, não vou pra cá, ó, 2p6. Então, ó, 2p6. Olha quanto que eu já fiz, 2 com 2, 4 com 6, 10. Falta o outro de 11, né? Então, 2p6, continuando aqui a setinha, vai para o 3s2. Opa! 3s2. Ai, no caso aí deu 12, né? Ó, 2 com 2, 4, 6, 10 com 2, 12. Então é só pegar o último aqui e vou colocar um, né? O último que eu coloquei, vou colocar só um. Se você observar, eu tenho 11 elétrons. Esse átomo do sódio, olha, agora sim que vem o entendimento dessa distribuição. Ele tem uma camada, que é a camada K. Ele também tem a camada 2 e ele tem a camada 3. Olha aí, ó. Então esse átomo de sódio ele tem 3 camadas. Camada K, L e M. E ele tem a última camada que eu chamo de, que é a camada mais externa, que eu chamo de camada de valência. A camada de valência é o 3s1. Ok? Bacana, né? Então 3s1 é a camada de valência. Vamos para o oxigênio? Olha aqui o oxigênio. O oxigênio começa aqui, ó, 1s2, depois 2s2, depois 2s2, 2p6. Ao fazer isso, percebe que tem 10 elétrons aí. Não é para ter 10, é para ter 8. Então eu preciso retirar 2 no último que eu mexi, que foi esse aqui, ó. Então vamos tirar 2. Então tá aqui. Vamos fazer aqui, ó, camada 1, camada 2. Então quer dizer que o oxigênio é menor que o sódio, porque o sódio tem 3 camadas e o oxigênio só tem 2. E a camada de valência, o que é a camada de valência? É a última camada, a camada mais externa, é o 2s2 e o 2p4. Ok? Beleza? Certinho. Cloro, 17. Vamos fazer? Beleza. Então vamos aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Depois do 2p6, 3s2. Depois do 3s2, ó, vem pra cá, 3p6. Depois do 3p6, continua, 4s2. Depois do 4s2, opa, 3d10. Professor, não deu não? Vamos ver se deu? 2 com 2, 4 com 6, 10, 12, 18, 20, 30. Não, falta mais 5, né? Então, depois do 3d10, vai para o 4p6, que eu vou colocar 4p5 para dar o 35. Tirei 1. Ok? Vamos ver quantas camadas tem? Ó, eu tenho a camada K, a camada L. Ó, eu tenho essa aqui e essa aqui como sendo a camada M. E a última camada, que é a camada N. Então, a camada de valência é o 4s2, 4p5. Ué, professor, é estranho, porque a última camada elas não estão juntinhas, que nem aqui. Não, elas não estão. Elas não têm necessidade de estar juntas. Lembra que a camada mais externa não significa que é a camada mais energética. Esse diagrama aqui, ele foi feito por ordem crescente de quê? De energia. Tá? Então, as camadas mais externa aqui é o 4, porque eu só tenho 4 camadas. A camada 4 é a mais externa. E a camada 4 é o 4s2, 4p5. Essa é a camada mais externa. E a a parte mais energética é o 3d10 e o 4p5. São os dois mais energéticos.
Beleza? Então o mais energético aqui é o 4p5. O mais energético é o 2p4. E o mais energético é o 3s1. É onde termina, que é a camada energética. E vamos para o... nós distribuímos do bromo, né? 35. Vamos inverter aqui, ó, para não apagar, né? Aqui nós fizemos do bromo. Vamos colocar de preto aqui. A gente fez aqui do bromo. 35. Aqui vai ser do cloro agora. 17. Beleza? Vamos lá. Então, fazendo aqui do cloro, ó, 1s2. Acompanha lá, ó. 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Eu acho que aqui já deu, ó. 2, 4, 10, 12, 18. Já deu. Já até ultrapassou, né? Deu 18. Então, o último que eu mexi aqui foi 5. Esse aqui deu bonitinho, ó. Ó. Camada K, camada L e camada M aí. Deu bonitinho. Por que bonitinho? Porque a camada de valência é 3s2, 3p5. Coincidiu com a camada também externa. Então, ó, olha o segredo, ó. A camada externa nem sempre é a camada mais energética. Aqui, essa aqui não foi a camada mais energética. Mais externa, concorda? 3D10 e 4P5. Ou seja, a camada mais externa, ela está antes do 3D10. Mas por quê? Porque nós estamos distribuindo a nível de energia, não a nível de ser externo. A nível de energia, por que isso aqui vem antes? Porque ele é menos energético que o 3D10. Ok? Beleza? Então não confunda. Nem sempre a camada mais externa é a mais energética. Fechou? Beleza? Pessoal, distribuímos aqui. Isso aqui é importantíssimo. Fala galera, beleza? Bom, na distribuição CERN do gás nobre, que é uma distribuição que a gente usa o gás nobre como forma de facilitar. Aqui tá os gases nobres, tá aqui bonitinho, né? Desde o mais simples, que é o hélio, até o maior, por causa do número 86, né? Então, que é o radônio, passando por todos eles. Fazer a distribuição dos gases nobres é fácil. Todos terminam com 8 elétrons na última camada, exceto o hélio, que é uma exceção. Mas aqui, ó, difícil ter a distribuição aqui. O que é essa distribuição CERN? Tá? Ou distribuição pelo gás nobre? É isso aqui, ó. Por exemplo, vou pegar o sódio, número atômico 11, nós já distribuímos ele, né, anteriormente, então ficou fácil. Ó, vou colocar ele aqui, ó. Tá, aqui tem 2, 4, 10, 11. Fiz aqui 11. E se você observar, daqui para cá coincide exatamente com o neônio, ó. Observa? Então, se eu pegar essa parte aqui, ó, e eu comparar com o neônio, eu posso substituir o neônio nessa parte aqui, que são exatamente, ó, iguais. Dá para perceber? Olha aqui, ó, são exatamente iguais. Então, eu posso colocar o neônio e 3s1, porque o 3s1 não combina. Por exemplo, o ferro. Quando eu pego o ferro e eu observo que isso aqui, ó, olha aqui, ó, até aqui, porque lembra que tem que terminar em 8 elétrons, tá? Na última camada. Com isso aqui é exatamente o mesmo do argônio, ó. Olha aqui que bacana. Se você observar, eles são idênticos, ó. Vou até pegar aqui, ó, vou puxar aqui, ó. Olha aqui, ó, puxando aqui. Vou puxar esse aqui para cá e esse aqui para cá. Ó, se você observar, eles são idênticos. Ó, então o que eu posso fazer? Eu posso conservar isso aqui e colocar a anotação de quem? A do argônio que eu peguei. Então tá aqui, ó, a do argônio e o que ficou. Pegou aí? Fácil, né? Por exemplo, eu pego do estrôncio, que é número atômico é 50, muito grande. Aí eu vou contar aqui, ó, até a camada ser 8 elétrons. Qual que é a última camada aqui antes do 5, né? Porque o 5 tem 4, ó, percebe, ó? 2 com 2, 4. Não, não quero isso não. Eu quero aqui, ó. Aqui 2 com 6, 8. Opa! Então quer dizer que daqui para cá eu tenho de um gás nobre. Qual que seria o gás nobre? Seria o criptônio. Ó, se você observar, é exatamente igual a esse aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso substituir esse
pelo criptônio. Aí eu só completo com o resto. Então isso é distribuição CERN, ok? Então a distribuição pelo gás nobre é super simples. Então quando você vê essa notação, não se assuste, ele só está economizando espaço ao saber o gás nobre, ok? Então na transição vamos na distribuição de íons. Até mais. Bom pessoal, na distribuição de íons, por exemplo, nós fizemos aqui 4 átomos, sódio, oxigênio, bromo e cloro. E todos eles têm um respectivo íon. Por exemplo, Na+, a gente já sabe que ele perdeu um elétron. O O-2, que ele ganhou 2 elétrons. Bromo ganhou 1 elétron. E o cloro ganhou 1 elétron. Alguns átomos têm a tendência de ganhar e outros têm a tendência de receber. Isso aí é uma explicação para depois o porquê disso. Mas o objetivo é que, como que eu faço a distribuição, a configuração eletrônica dos íons? Primeiro, faça como fosse do átomo. Se ele te dá o Na+, você vai fazer de quem? Do Na primeiro. Fez, tá aqui a distribuição, aí você vai fazer o quê? Retirar um elétron. Da onde? Da camada de valência, tá? Camada de valência. Também é chamado de configuração eletrônica externa, tá? CEE. Ou seja, você tem a configuração eletrônica normal e você tem a configuração eletrônica externa, que é a camada de valência, a última camada, ok? Então você vai pegar a última camada e eu vou retirar um elétron. 3s1 é a última camada. Quando eu retiro uma camada, ele vai para zero. Orbital vazio não existe, porque orbital é a região onde se encontra o elétron, pelo menos probabilisticamente. Então o que eu faço aqui? Eu excluo isso aqui, ó. Então a nova configuração eletrônica vai ser essa aqui, ó. 1s2, 2s2 e 2p6. Essa é a configuração eletrônica do Na+. Ok? Beleza? Agora vamos para o oxigênio. O que é oxigênio menos 2? Ganhou 2 elétrons. Vou fazer para o 2 menos? Não. Vou fazer do O. Pronto, fiz do O. O que eu vou fazer? Vou acrescentar 2 elétrons. Aonde? Na camada mais externa. E aonde é a camada mais externa dele? 2s2, 2p4. Professor, onde eu adiciono? No 2p4, porque o 2s2 já está cheio. Vamos lembrar lá? O S cabe no máximo 2, o P 6, o D 10 e o F 14. Então, vou colocar 4. Tem aqui 4, eu vou colocar mais 2 e cabe certinho. Então, o que acontece? Apaga aqui, ó, e coloco mais 2, então fica 6. Então, essa é a configuração eletrônica do O-2, ok? Do bromo menos 1, ele ganhou um elétron. Eu faço de quem? Faço do bromo, fiz a distribuição e pego a camada de valência. Pega a camada mais externa. E vou fazer o quê? Acrescentar um elétron. Aqui é 5, então eu vim aqui, ó, e coloco 6. Então, essa aqui acaba sendo a configuração eletrônica do bromo menos 1, ok? Agora, do cloro. Fiz a do cloro, mas eu quero o cloro menos. Significa que ele recebeu um elétron. Fiz do cloro, identifiquei a minha camada mais externa e acrescento um elétron. Então, de 5 pula para 6. Então, essa é do cloro menos, ok? Então, como se faz a distribuição eletrônica de íons? Primeiro, você faz do átomo. Identifica a camada mais externa e ou retira elétrons ou coloca elétrons dependendo do íon. Se for positivo, você retira. Se for negativo, você coloca, ok? Professor, tem como aprofundar mais? Tem. Na resolução de exercícios. Nós terminamos aqui a parte teórica, ok? Espero ter ajudado vocês e vai acompanhando os exercícios, que é importantíssimo praticar essas aulas, ok? E para você, bons estudos!